Olá, queridos professores, sejam bem-vindos à nossa TPC desta semana. Eu, Shizuki Miyadaira, e o tema da nossa TPC desta semana está bem interessante. É ferramentas digitais em nossas salas de aulas virtuais, podcast e videoaulas. Queridos, nós refletiremos e aprenderemos um pouquinho mais sobre essas duas ferramentas digitais que podem tornar o nosso trabalho pedagógico ainda mais diferenciado em nossas salas de aulas virtuais. Podcast. O que é o podcast? O podcast é uma ferramenta digital que ela vem sendo cada vez mais procurada, valorizada pelas pessoas, porque torna-se uma ferramenta em que o interlocutor entra em contato com a aprendizagem de uma forma bem diferenciada. O podcast, ele permite com que nós aprendamos ouvindo aquele que nos trouxe a mensagem, o aprendizado. E o podcast também pode ser utilizado em nossas salas de aulas virtuais. O que seria esse podcast? Como poderíamos utilizar esta ferramenta digital em nossa sala de aula virtual? Primeiramente, para quaisquer ações pedagógicas que façamos, a primeira grande etapa chama-se planificação textual. O que é essa planificação textual? É a relevância de um planejamento desse podcast em um caderno de anotações, por exemplo. Então, eu quero planejar o meu podcast. Eu quero trazer também essa ferramenta digital para a nossa sala de aula virtual. O primeiro passo, rascunho. O primeiro passo, planificação textual. O que precisa ser contemplado em um podcast? O que precisa ser contemplado é a apresentação. A apresentação do professor é muito importante. Olá, eu sou o professor Matheus, de filosofia. Hoje nós aprenderemos um pouco sobre Karl Marx. A habilidade a ser trabalhada será distinguir as ideias de Karl Marx e outros pensadores. Vejamos, é uma habilidade em que ela já está sendo apresentada no início do podcast. O podcast, ele colabora bastante para que o aluno também se sinta motivado a realizar as atividades propostas pelo professor. Por quê? Porque ele ouve a voz do professor. E ao ouvir a voz do professor, ao ouvir a voz de vocês, queridos professores, os nossos alunos também ficarão contentes em saber, em sentir que estarão mais próximos de nós e nós deles. O podcast, então, ele precisa se iniciar com essa apresentação. Após a apresentação objetiva, clara, já vem a explicação do tema a ser trabalhado naquela aula. A explicação por parte do professor, essa explicação também por meio de uma linguagem bem clara,
também bem gostosa e diferenciada. E após a explicação do professor, uma dica para vocês: a problematização, que nós já aprendemos até naquela TPC sobre a teoria de Celso Vasconcelos, a dialética em sala de aula. O que é essa problematização? É aquilo que vai gerar a busca pela aprendizagem. É aquilo que vai gerar uma pesquisa, que vai fazer com que o aluno tenha de refletir e que o aluno, então, também passe a aprender sobre aquele conteúdo por meio de uma problematização, por meio de uma proposta de atividade para aquela aprendizagem. O trabalho de vocês, meus queridos, está maravilhoso. Maravilhoso. Todos vocês têm apresentado essa problematização. Todos vocês têm realizado propostas de aulas maravilhosas. É que o podcast é a voz do professor, a voz de vocês. E nós podemos utilizar mais esta ferramenta digital em nossas salas de aulas virtuais. Tudo bem? E agora nós falaremos um pouquinho mais sobre as videoaulas. As videoaulas também caracterizam-se como mais uma ferramenta digital interessante nesse percurso de aprendizagem e que nós podemos ampliar este trabalho em nossas salas de aulas virtuais. Assim como o podcast, a videoaula também faz com que os alunos se sintam mais próximos da gente e que nós também nos sintamos mais próximos deles. A videoaula, ela também perpassa por uma etapa muito importante, que é a etapa novamente da planificação textual. Mateus, o que é essa planificação textual? Essa planificação textual é o explicitar os objetivos da sua videoaula em seu caderno de anotações, é o rascunhar o planejamento da sua aula, é o planejamento da aula, que agora estará em videoaula. Primeira dica para a gravação da videoaula: que você rascunhe em seu caderno de anotações qual será o tema da videoaula e a habilidade da videoaula. Por que é que o tema e a habilidade são tão importantes? Porque elas irão direcionar você para o planejamento da sua videoaula e para a gravação da sua videoaula. Lembrando que na gravação da videoaula é importante que nós nos preparemos para planificar o antes, o durante e o depois da aula. O que é esse antes? O que é esse durante e o que é esse depois da aula? Então vejamos, nós já planificamos a apresentação da aula, qual é o tema da aula, qual é a habilidade que será trabalhada na videoaula. Exemplo: olá, tudo bem? Terceira série do ensino médio A. Eu sou o professor Mateus. Hoje nós teremos a nossa aula de filosofia e nós aprenderemos um pouco sobre os pré-socráticos. A habilidade a ser trabalhada será explorar as ideias dos pré-socráticos e refletir
sobre essas ideias transmitidas por eles. Vejamos, nós então elencamos o tema da aula e também a habilidade da aula. Lembrando que isso fortalece a sua aula. Por quê? Porque já foi explicitado aos alunos o objetivo da aula. O objetivo que será trabalhado em sua videoaula. Após isso ser realizado, você já planificou o antes, o durante e o depois da aula. O que isso quer dizer? Que houve a apresentação e depois da apresentação, mencionado o tema e a habilidade, o professor então fará uma explicação do tema a ser trabalhado em sua videoaula. Após essa explicação, a importância de se apresentar uma problematização. Essa problematização, ela pode ser apresentada em forma de pergunta, em forma de questionamento, em forma também de uma afirmação, em que os alunos irão refletir sobre aquela frase, sobre aquela ideia. A problematização é a oportunidade de propiciar aos alunos que eles reflitam sobre aqueles novos saberes e que eles, então, tenham de pensar e de aprender a ter a sua opinião crítica em relação àquele saber trabalhado. Vale ressaltar que a problematização que ela aparece no nosso caderno do aluno é aquele momento do aluno com o aluno mesmo e o momento do aluno com outros objetos de conhecimento. É aquele momento em que o aluno terá de pesquisar, é aquele momento em que a curiosidade foi gerada, é aquele momento em que, após a explicação do professor, o aluno também terá de aprimorar os saberes para que ele efetivamente aprenda. E assim o professor então apresentou, realizou o início, o antes, o durante e o depois da aula. Esse antes, durante e depois da aula são muito importantes. Eles caracterizam-se como todo o ciclo da aula. E lembrando as palavras do Dr. Fernando José, ele sempre diz que a nossa aula é a nossa bala de prata. Mesmo que nós estejamos vivenciando essa aprendizagem remota, todos nós em nossas salas de aulas virtuais temos a nossa bala de prata. E qual é a bala de prata de vocês? A aula. E a aula de vocês tem sido maravilhosa. Todos vocês têm realizado um trabalho de excelência, um trabalho maravilhoso que me enche de alegria e felicidade. Queridos professores, que nós façamos uso de mais essas duas estratégias pedagógicas em nossas salas de aulas virtuais, podcast e videoaulas. Muitos de vocês já têm utilizado essas estratégias, essas práticas pedagógicas, e nós podemos ampliá-las ainda mais. Obrigado, um grande abraço e até mais.